Meus queridos, saudação de bom dia, na graça e paz do Todo-Poderoso, cuja paz abundantemente possa estar reinando no coração de todos quanto passam a nos ouvir. Aqui é o pastor Claudinei Gomes, do objetivo de mais uma manhã teológica, trazendo um assunto hoje muito forte, que eu tenho certeza que Deus falará fortemente ao seu coração, tá bom, queridos? Pegue esse assunto depois, compartilhe com simplesmente todos, tá bom? Todos os seus contatos. Muitas pessoas precisam ver o que eu vou falar aqui. Eu tenho aqui algo muito forte, algo muito sério. Todo domingo de manhã, nós estamos trazendo aqui essa manhã teológica. Então seja muito bem-vindo aos novos amigos que estão aí chegando. Eu tenho certeza que o nosso objetivo é fazer com que Deus seja glorificado através de vidas edificadas pela instrumentalidade da sua poderosa e inerrante palavra. Hoje eu quero tomar em mãos o exemplar da Bíblia Sagrada, ficando com a carta do apóstolo Paulo dirigida aos crentes que se encontravam em Éfeso, ou como carinhosamente você queira ver, Efésios. Nós vamos pegar o capítulo 6 e vamos lá olhar o versículo de número 12, Efésios 6 e 12. A Bíblia diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, tem uma Bíblia mais atualizada na linguagem de hoje, que diz assim: pois não temos que guerrear, pelejar, batalhar ou lutar contra vidas, contra pessoas, né? Porque carne e sangue fala de matéria, e matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, né? Então logo Paulo está dizendo que a nossa luta não é material. Obviamente, na lógica, ele está dizendo que a luta, não sendo material, ela é espiritual. E eu tenho outro áudio da manhã teológica aí que eu falei sobre o mundo espiritual, e não é precisamente sobre isso que eu vou falar. Então nós vamos caminhar um pouco para frente agora. Ele está dizendo, se a luta não é material e espiritual, com quem é a luta? Ele vai responder dizendo o seguinte: a nossa luta é sim contra os principados, olha só, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade. Agora, aonde é que eles estão? Vírgula. Aí vai responder: nos lugares celestiais. Muito bem, meus amados, hoje eu quero tratar aqui de um assunto, tá? Muito sério com todos vocês, cujo assunto eu não tenho dúvida nenhuma que será de grande relevância, principalmente para os que enfrentam aí dias turbulentos de lutas e pelejas. Tomarão conhecimento de algumas coisas que vêm acontecendo que faz toda a diferença. Onde eu quero me subordinar a esse tema e falar sobre principado, potestade e hostes espirituais. Inicialmente quero dizer uma coisa a todos vocês, que nesse outro áudio da manhã teológica, lá eu abordei que quando você entra dentro e penetra nesse mundo espiritual, você tomará conhecimento que ele possui pelo menos 3 características, e não é bem sobre isso que eu vou falar, mas vou falar de palhinha para chegar onde eu quero chegar, ok? Então a primeira característica, né, uma das características aqui, é que ele é um mundo complexo, né, onde nós somos propriamente sabedores que ele está aqui meio subdividido em espíritos que interagem entre o céu e a terra, cujos espíritos, 3 espíritos que interagem entre o céu e a terra aqui. Na terra está o espírito do homem, visto que o homem é tricotomia, corpo, alma e espírito. Depois no céu, em tudo, né, está o espírito de Deus, visto que Deus não é matéria para ser visto por homem. Deus é espírito, baseado em João capítulo 4, versículo 22, 23 ali. Depois o espírito do diabo, onde no outro áudio fala que o diabo como espírito não come, não bebe, não dorme, certo? Todavia, depois eu falo que esse reino é o reino dinâmico. Meu filho, só aqui eu precisava de meia hora para explicar por que aquele reino dinâmico. E não é sobre isso que eu vou falar aqui. Se você quiser, está no outro áudio, tá bom? Aliás, abrindo um parênteses, já está chegando aí para vocês mergulharem lá, né, o canal teológico de todos esses áudios da manhã teológica no YouTube. Depois eu passo para vocês. Vocês poderão se inscrever e acompanhar, beleza? Mas eu quero fixar em um aqui, das características, em sabermos que ele é um mundo organizado. E ele é organizado justamente porque se compõe dos 3 itens fundamentados na leitura que ora fizemos como leitura lida, meditada e refletida. Que é o quê? Principado, potestade e hostes espirituais.
Então, quando você pega aqui a primeira carta de Paulo, escrita à igreja mais poderosa da época, que foi a igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 16, Paulo começa dizendo o seguinte: olha só, gente, que coisa interessante. Paulo começa a dizer que o nosso corpo, ele é um local de habitação. E como local de habitação, subentende-se, né, que existe pelo menos 2 espíritos que vão lutar para habitar dentro de cada um de nós outros. Um é o Espírito Santo. Por exemplo, quando você pega ali a 1 Coríntios 3,16, Paulo diz: não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só a expressão como está dizendo: habita. Você é local de habitação, certo? Aí, o outro espírito que lutar-se-á para habitar entre nós é o espírito maligno. Por exemplo, meu filho, Mateus capítulo 12 é muito preciso quando a Bíblia diz assim, olha só, versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Aí você pega o verso 44 e diz: então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada. Esse é o perigo de casa desocupada. Mas vamos lá, varrida e adornada. Aí você vai para o 45 e diz: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que eles, entrando, olha lá, habitam ali. Veja que você é um local de habitação e eles vão habitar. E são os últimos atos desses homens piores do que os primeiros. Por isso que quem está na igreja desvia. Se ele fumava antes, agora ele fuma muito mais. Se ele bebia antes, agora ele bebe muito mais. Se ele pecava antes, agora ele vai pecar muito mais. Isso é desastroso e faz-se necessário observar como a Bíblia se cumpre, partindo desse princípio, conforme a leitura que estamos fazendo aqui, queridos. A coisa é seríssima, tá? Então eu desenhei aqui de forma muito resumida a vocês esses 2 espíritos que lutar-se-á para habitar entre nós, dentro de nós, o Espírito Santo e o Espírito Maligno, visto que nós somos local de habitação, casa, certo? Bom, então eu quero que você entenda que se uma pessoa, tá? Se uma pessoa, ela não tem o Espírito Santo habitando dentro dela, ela vai levar 3 desvantagens para o outro morador, para o outro habitante, chamado inimigo. Quais são as 3 vantagens? Desvantagem número 1. Desvantagem número 1. Primeiro, o inimigo vê você, mas você não vê ele. Eles estão no mundo invisível, gente, tá? Eu até fico pensando aqui, se Deus fizesse esse mundo invisível ficar visível, quem é que você encontraria do seu lado? Vocês não têm ideia o que ia aparecer no beco, valada, avenida, praça, nos prostíbulos, nos bares, né? E aí vai. Meu filho. A segunda desvantagem que uma pessoa que não tem o Espírito Santo vai levar para o inimigo é o seguinte, gente: ele é mais forte do que qualquer ser humano na terra. Para vocês terem uma ideia, gente, a Bíblia diz em Lucas 10 e 18, a Bíblia diz: eu vi Satanás como um raio cair da terra. Quando você olha para Gênesis 1:1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Agora quando você vai para o verso 2, ela diz: a terra era sem forma e vazia. Ora, há um espaço que divide Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 que ninguém é capaz de descrever, porque em Gênesis 1:1, esse ser perigoso que eu estou falando aqui, ele é um querubim ungido, todavia no verso 2 ele é derrubado, e a expressão que se dá aqui, se a gente emendar o quebra-cabeça aqui, é que vai descompactar a terra com a queda dele, para você entender a força que ele tem, gente, tá? A terra descompactou com a queda dele, e é por isso, tá? Que é um perigo tentar medir força com ele sem o Espírito Santo. Vai levar uma queda feia. A terceira desvantagem que uma pessoa leva para o inimigo se não tiver o Espírito Santo é que você é a casa e ele é o morador. Ou seja, é como você sendo o carro e ele é o motorista. Quem dirige quem? Entendeu aonde eu quis chegar? Agora, para a gente tentar chegar aonde eu quero chegar aqui, faz-se necessário observar, né, que o Espírito Santo é importante habitar entre nós. Porém, se o Espírito Santo habitar em você, então agora você não leva desvantagem. Você vai ter 3 vantagens diante desse inimigo. 3 vantagens. Qual é a primeira?
É verdade, é notável, é real que você não vê o inimigo. Mas agora é o seguinte: eu não vejo inimigo, né? Por ele está no mundo invisível. Mas o Espírito Santo que está em nós consegue ver ele. Entendeu agora? Opa! Agora eu sou guiado, gerenciado, conduzido, não é por mim, mas pela presença do Espírito Santo. Qual é a segunda vantagem? Ele era mais forte do que qualquer um de nós, o inimigo. Sim ou não? Sim. Agora, veja bem, se ele é mais forte do que nós, até que o Espírito Santo veio habitar em nós. Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 16, versículo 20, que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Quem é mais forte aqui? Glória a Deus, né? A terceira vantagem, uma vez que o Espírito Santo vem habitar em nós, que levamos diante do inimigo, é o seguinte: assim como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, você não será literalmente ocupado por dois moradores habitando dentro de você, meu filho. Ou seja, isso significa dizer que você tem um ou tem outro. Isso significa dizer que no momento em que o inimigo tenta apoderar de você, o Espírito Santo simplesmente vai dizer: alto lá, Satanás, não atravesse a porteira, não abra o portão, porque a casa já está habitada, a casa já está ocupada. Por isso que eu fiz aquele expressão do versículo que diz: ele vem e acha a casa desocupada, mas se achar ocupada, não tem como ele entrar. Amém? Agora, eu faço uma pergunta aqui: quem é que habita dentro de você aí? Quem é que habita dentro do seu ser? Quem é que habita dentro do seu coração? Responda para você aí, tá bom? Bom, vamos continuar um pouco para frente, que a coisa vai pegar aqui, tá? Preciso falar verdades fortes aqui. Como nós somos propriamente sabedores que o inimigo, ele é o quê? Ele é estrategista, ele é inteligente, né? Ele trabalha de forma sorrateira, onde nem sempre, sendo diabo, ele vem como diabo, né? Ele vai vir como coelhinho de estimação, como gatinho, para pular no seu colo, fazer você acariciá-lo, dizendo que lindo, que belo, que bonitinho, gente. Não é assim? Nós temos que tomar literalmente conhecimento de alguns pontos cruciais, onde eu vou abordar aqui pelo menos 3 pontos, conforme eu utilizei, da leitura, sendo que a primeira característica, uma das, características desse mundo espiritual que eu falei, que está o quê? Fundamentado na organização que eles têm de ser principado, potestade e hostes espirituais, gente. E eu passo a falar disso aqui agora. Então alguém olha para mim e me faz uma pergunta: pastor Claudinei Gomes, o que significa principado? Vamos lá. Primeiro você tem que entender que ele atua, conforme a leitura que eu fiz a vocês, nas regiões celestiais. Ou seja, muita gente sabe, tanto quanto eu, uma vez que estudamos, né, que quando a gente fala assim, cujo território, ele é um príncipe. Ou seja, então, teologicamente, nós somos sabedores de 3 céus. Quais são eles? Primeiro, céu das nuvens. Segundo, céu dos astros, esse complexo e misterioso universo. Terceiro, é o céu de Deus. Ok. Bom, entre nós e este céu de Deus, o poderoso mundo metafísico, existe, tá, a camada pela qual nós somos sabedores da camada atmosférica, estratosférica e ionosférica, onde estão alojados esses demônios. E o principado, tá, cuja palavra significa espírito que está na natureza do ar. Não obstante isso, principado aqui quer dizer, primeiro, comandante. Quem é ele, pastor? Seu nome é Lúcifer. Então alguém vai me perguntar: pastor, o que é Lúcifer? Quem foi Lúcifer? Presta atenção, querido. O nome é de uma origem latina, que significa o quê? Portador de luz, ou significa aquele que brilha, tá? O seu nome ele foi adaptado da vulgata do vocábulo latino para um dos vários nomes dele, entre os nomes pelas quais no outro estudo eu falo lá de 20 nomes, seus respectivos significados, que eu não vou abordar aqui, mas um deles sendo o que? Satanás, tá? Que significa o que? Significa diabo, demônio, inimigo. Ele é perigoso, não se ousa desafiá-lo, tá? E aí vai. Então, no caso de Lúcifer, antes de ser expulso do céu, havia esse nome,
Lúcifer. Então esse nome cai propriamente antes dele ser expulso do céu. Por exemplo, Isaías 14, verso 12, a Bíblia diz assim: como caíste do céu. Agora dá uma olhadinha a expressão conforme a Bíblia vai desenhar ele. Ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, baseado em Lucas 10 e 18, diz assim, ó, tu que debrilhava as nações. Então só para você entender um pouquinho quem foi a figura aqui, meu filho, tá? O bicho é perigosíssimo, tá? Então ele foi um querubim ungido, que tinha uma conexão na área musical, né? Em cada lugar, nós somos sabedores que existe o quê? Uma força espiritual comandada por ele, tá? Existe um demônio perigoso que atua no nosso solo pátrio chamado savana, tá? São seres perigosos, comandados, que vêm ser seres que estão subordinados por ele, tá? Para a ação de matar, roubar, destruir, baseado em João 10 e 10, tá? De quando em quando, eu não sei se é do conhecimento dos senhores, e até de forma sequenciada, existe uma reunião de prestação de conta, onde esse ser maioral vai chegar para o seu subordinado para dizer: sua ação foi essa aqui, me dê relatório. Ele no mínimo vai dizer: olha, chefe, o senhor me deu aqui o papel de fazer aquela moça trair o marido e eu consegui fazer. Aí vem outro: o senhor me deu um papel de hoje fazer aquele rapaz cheirar um punhado de pó, eu consegui fazer mesmo estando na igreja. Aí e o outro, vem cá, e aí existe uma série de prestação de conta. Se a igreja pudesse entender um pouco mais sobre isso e ativar sua conexão com Todo-Poderoso, meu querido, eu não tenho dúvida nenhuma que uma vez que a igreja estivesse de forma unissura dando as mãos, vivendo a comunhão plena, real com Deus, uma vida de unicidade com Todo-Poderoso, e até demônios com cara lavada, tá? Com cara de vergonha na hora da prestação de conta, dizendo: chefe, o senhor mandou exatamente fazer isso com aquela mulher, mas quando eu alvorocei para a mente dela, ela se fechou, se trancou, colocou o capacete da salvação, fechou a porta, foi orar, eu fiquei sem saber o que eu fazia, fiz aquele homem ofender a mulher, ele falou: não, eu não vou lutar contra ela, porque a minha luta não é contra a carne e o sangue. Foi orar, ele deu um abraço nela, eu fiquei meio sem saber, fui tentar pegar aquele rapaz para rebeliar, ele falou: não vou fazer isso. Meu filho, se você pudesse ter uma conexão um pouco mais aguçada relacionada ao mundo espiritual, nós íamos fazer demônio passar vergonha, meus filhos. Essa é a grande verdade e a grande realidade. Porém, eu quero que você entenda e compreenda que existe, tá, em determinados horários, em muitos desses demônios que saem percorrendo aí por beco valado, ruas, avenidas, lugares, e a gente não vê, eles estão no mundo invisível. Todavia os animais, tá? Eles conseguem sentir o que nós não sentimos, e é exatamente a hora que você começa a ouvir muitos cães que começam a uivar. Vai outro. E um coral. Vocês já perceberam isso, gente? Já perceberam? E acha que eu estou falando alguma besteira aqui? Então senta aí para não cair com o que você vai ouvir aqui ainda. Se eu falei e desenhei resumidamente para você aqui sobre principado, deixa eu abrir um outro parênteses aqui para corrigir uma besteira que muita igreja prega por aí. Lúcifer não entra em corpo do ser humano. Atente por isso. Se Lúcifer entrar no corpo do ser humano, ele mata o ser humano. Os demônios que entram em corpos e deixam esses mais valentes e perigosos, o possível, são os mais vagabundos. Você não tem ideia da força que eles têm. E ainda tem comedor de arroz com feijão, fubá e farofa, desafiando o diabo. Diabo é para expulsar e acabou. Não tem trégua, não tem blá blá blá, não tem diálogo, não tem conversinha não, meu filho. Entendeu bem? Agora, e potestade, pastor? O que significa? Senta aí, meu filho. Potestade significa aqueles que têm grande poder e autoridade, ou seja, significa aqueles que têm poder de artimanhas, ou seja, aqueles que têm poder de bolar, arquitetar, projetar planos satânicos, malignos, maléficos, diabólicos. Sabe como é que eles agem? Eles manobram meio de impedir Deus operar nas igrejas, atacando crentes com acusação, dizendo: você não vai na igreja hoje.
Olha a sua situação. Você está ridicularizado, discriminado, abatido, invalidado, desgraçado. Alguém não vai com a tua cara, alguém fala mal de você, ele arrebenta com você. Aí lamento em dizer que tem crente que pega da fraqueza, faz um paletó e veste de ovelha, vira galinha da Angola. Tô fraco. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: digo fraco, eu sou o quê? Fracote? Eu sou forte. Porque a Bíblia fala que da fraqueza Deus faz a gente tirar força. Então subentende que o diabo aproveita da sua fragilidade. O diabo aproveita para acusar você, tá? Eu quero que você entenda o seguinte: existe na Bíblia, presta atenção nisso aqui, meu filho, 370 classes de pecado. Todavia, a Bíblia também tem 8.000 promessas de perdão. Então, cada vez que o diabo te acusar de alguma coisa, colocar o dedo no seu nariz, joga na cara do diabo: em Cristo eu não tenho mais passado. Oh, bendito seja Deus. 1 João 1,7, a Bíblia diz: andar-me na luz como ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Bendito seja Deus. Todavia, se eu abordei resumidamente aos senhores sobre principado e potestade, ai, meu filho, e hostes espirituais, e agora? Eu encaro isso aqui até como pior. Segura aí. Olha lá, hostes espirituais. Primeiro você tem que entender que a palavra hoste, ela significa tropa, ou significa exército. Hostes infernais vem de um arquivo grego que, traduzido para o hebraico e transferido para a linguagem aramaico, significa dizer espíritos que entra, adentra, penetra até no meio dos cristãos. Ou seja, se você não sabe, passe a ser sabedor, que aquele tipo de crente que vem à igreja ou vai à igreja somente como mero telespectador para ver quem canta, quem não canta, quem toca, quem não toca, quem prega, quem não prega, para ver defeito de um, para ver se a outra está assim ou está assado. Esses a Bíblia os chama de corpos abertos, onde esses espíritos faz o que, pastor? Eles entram, adentram, penetrando na mente dessas pessoas, levando pessoas a ficarem nem sempre possuídas para quem possessa, não, porque possessão é uma coisa, mas opressão é outra. E o pior não é possessão de levar a pessoa a cair e ficar inconsciente. O pior é a opressão que leva a pessoa a estar consciente, ter a cara de pau e dizer: eu não estou endemoniado, ora para mim para ver se vai cair. Não cai, porque não é possessão, é opressão. E o que derruba não é opressão, é possessão, e as pessoas fazem salada nisso, e essas pessoas ficam oprimidas por opressões malignas, mesmo estando na igreja, mesmo tomando santa ceia, meu filho. Ai, segura aí que eu vou dizer uma coisa aqui, meu filho, é muito sério. É por isso que tem aí um punhado de pregador safado, com a vida suja, podre, pregando e fazendo fogo cair do céu. Vai ver como é que é a vida do cara. Tem um punhado de cantores por aí, meu filho, sem caráter, com vida imunda, cantando, meu filho. Vai ver como é que é a vida, hein? Não obstante isso, músicos levianos, pastores dirigindo igrejas e ministério, com o ministério de cabode, foi-se a glória. Meus filhos, vou dizer uma coisa para você: a função desses inimigos aqui, sabe o que é? É dividir, é utilizar da igreja que está uma benção hoje, amanhã ter panelinhas, falcatruas, mentira, e aí utiliza disso para rachar a igreja. Aí sabe o que acontece aqui? Eu iniciei na ponta de cima do versículo, fui lá embaixo para voltar em cima de novo e concluo com isso aqui. Quando acontece isso aqui, a nossa luta, ela vai, em vez de ser no mundo espiritual e não ser contra a carne e o sangue, esses demônios conseguem arrancar o foco das pessoas lutarem contra o mundo espiritual para lutarem entre si, e a luta passa a ser contra a carne e o sangue. A luta passa a ser com pessoas se guerreiam, pessoas se batalham, pessoas se pelejam, pessoas se opõem contra as outras, guardam raiva, são inimigas, guardam ódio, são pessoas fofoqueiras, linguarudas, chafurdenta. A coisa caminha assim, não é no mundo, é lamentavelmente dentro da igreja. As pessoas não percebem que o inimigo é estrategista para fazer o que está fazendo. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia.
Vou dando uma pausa por aqui. Que Deus nos cubra com seu sangue, meu filho. Pega essa palavra, compartilha para 1 milhão de pessoas, para que muitos possam estar com a visão aberta, para entender que a nossa luta não é contra você que está me ouvindo, não. Minha luta é contra o diabo que quer se opor contra nossas vidas. Amém, querido? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe nosso Brasil, que Deus abençoe a todos quanto ouviu essa palavra. Um beijo no coração. Querendo falar comigo, fica aqui o nosso contato, como sempre, 0 operadora 12 981 26 16 30. Finalizo abençoando você e toda a sua casa, e até domingo que vem, com mais uma manhã teológica, querendo Deus.